Bíblia a Mensagem, Marcos, capítulo 15. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos convocavam uma sessão com todo o concílio judaico. Eles amarraram Jesus com cuidado e foram levá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Se você diz." Os principais sacerdotes derramaram diante do governador um dilúvio de acusações. Pilatos insistiu: "Você não vai responder nada, são muitas acusações." Mesmo assim, ele ficou em silêncio. Pilatos ficou impressionado. Havia o costume de se libertar um prisioneiro na festa, qualquer um que o povo pedisse. Na ocasião, havia outro prisioneiro chamado Barrabás, preso com revoltosos que haviam cometido assassinato num levante contra Roma. A multidão logo iria apressar o seu pedido, e Pilatos se antecipou a eles: "Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus?" O governador sabia que fora por pura inveja que os sacerdotes haviam entregado Jesus. No entanto, os principais sacerdotes haviam orientado a multidão para que pedissem a libertação de Barrabás. Mas Pilatos perguntou: "Então o que farei com este homem que vocês chamam rei dos judeus?" Eles gritavam: "Crucifique-o!" Pilatos objetou: "Mas por qual crime?" Contudo, eles gritavam ainda mais alto: "Crucifique-o!" Pilatos atendeu o pedido da multidão, libertou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados levaram Jesus ao palácio chamado Pretório e reuniram uma tropa inteira. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então começou a zombaria: "Viva o rei dos judeus!" Eles lhe batiam na cabeça com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam diante dele como se o reverenciassem. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram de novo com as suas roupas. Então, o levaram para crucificá-lo. Um homem estava passando de volta do trabalho, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Eles o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Os soldados levaram Jesus ao Gólgota, que significa Colina da Caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para aliviar a dor, mas ele não aceitou. Então o pregaram na cruz. Depois fizeram um sorteio para ver quem ficava com as suas roupas. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. A acusação, "O rei dos judeus", foi escrita numa placa. Com ele, crucificaram 2 criminosos, um à direita, outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando: "Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora o seu poder. Salve-se, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz." Os principais sacerdotes e os líderes religiosos também estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Ele é mesmo o Messias, o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Até os que estavam crucificados com ele participavam da zombaria. Do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes?" Alguns dos que viram aquilo e o ouviram e disseram: "Ele está chamando Elias." Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-o numa haste e o deu de beber a Jesus e disse: "Vamos ver se Elias vem para tirá-lo daí." E depois de um grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Quando o capitão da guarda viu que Jesus já não respirava mais, exclamou: "Ele era o Filho de Deus." Algumas mulheres observavam à distância, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe do jovem Tiago e de José, e Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, elas o seguiam e serviam e tinham vindo com ele para Jerusalém. Mais tarde, sendo o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, apareceu José de Arimateia, membro respeitado do concílio judaico. Ele aguardava com expectativa a vinda do reino de Deus. Enchendo-se de coragem, procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos duvidou que ele tivesse morrido tão rapidamente
e mandou o capitão verificar se Jesus estava de fato morto. Com a garantia do capitão, ele entregou o corpo a José. José havia comprado um lençol de linho, depois envolveu o corpo e o depositou no túmulo que havia escavado na rocha. Pôs uma grande pedra na entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam o sepultamento.